Então, quando surgiu a discussão pró e contra intervenção militar, eu ficava espantado com o número de pessoas que ignorava totalmente o que pudesse ser uma intervenção militar e que, no entanto, tinham uma posição contra e a favor. Eu digo, bom, tentemos imaginar o que é uma intervenção militar. Né? Por exemplo, intervenção militar constitucional não é um golpe. Eu digo, bom, você está falando na esfera adjetiva, você está qualificando a coisa, mas a categoria da qualidade não é a mesma da substância. Se você diz que uma coisa é boa ou ruim, que ela é legal ou ilegal, você ainda não disse o que é substantivamente, realmente, como se dá e o que é uma intervenção militar na realidade. Então, eu digo, vocês, por exemplo, vocês já pararam para pensar o número de discussões que é preciso haver num Estado-Maior antes de que seja tomada uma decisão desse tipo? E vocês já tentaram imaginar que tipos de questões se levantam nessas discussões do Estado-Maior? Então, eu vi que ninguém tinha nem pensado nisso. Eles só pensavam se uma intervenção militar, qualquer que fosse, era legal ou ilegal. Se era conveniente ou inconveniente. Eu digo, mas como é que eu vou saber se é conveniente ou inconveniente se eu nem sei o que é? Então, nós temos alguns exemplos de intervenções militares acontecidas neste e em outros países, tá certo? E nós temos alguma ideia da complexidade da coisa. Então, em primeiro lugar, uma intervenção militar vai desalojar os governantes e colocar outros. Agora, muito bem, o governo não se constitui de uma pessoa nem de duas, ela é uma série de círculos concêntricos que começa, vamos dizer, na presidência da República e vai terminar no último vereador do interior. Quantos desses você precisa remover para você criar uma mudança efetiva na situação? Ou seja, é o problema que apareceu. Você tem coisa da lista dos caçados. Começou a sua lista que tinha 10, terminou no 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil. Então tem esse problema. Quem que nós vamos remover? Tá certo? Desses que nós vamos remover, nós vamos simplesmente remover do cargo, ou nós vamos caçar os seus direitos políticos, ou seja, impedir o seu retorno à vida política. E por quanto tempo? Vocês veem que daqueles que foram caçados, tiveram seus mandatos e direitos políticos cassados em 1964, todos retornaram, mais dia menos dia. Todos retornaram e estão todos aí, são os donos, são os reis da cocada preta. Né? Então, isso quer dizer que a suspensão dos seus direitos políticos teve um efeito temporário, e em grande parte um efeito negativo, porque se espalharam pelo mundo e começaram a fazer uma tremenda propaganda contra o governo local. E melhor, até no começo das primeiras semanas, o governo mandou o Carlos Lacerda para Paris para ele dar umas entrevistas explicando o que tinha acontecido. Ele se saiu muito bem naquele momento. Mas eu digo, bom, se você pensar assim, quanto tempo durou depois o esforço do governo militar para se explicar para o mundo? Ele acabou ali mesmo. E a campanha contra ele continuou aumentando. Em parte com uma divulgação de fatos reais e em 90% com lendas urbanas, evidentemente. Então, você imagina só este aspecto, o que nós vamos fazer na escala internacional se tomarmos o poder, mesmo que seja por uma semana. Vocês viram o que aconteceu em Honduras. Que tiraram o presidente e no dia seguinte havia uma pressão internacional monstruosa. Tiveram que fazer novas eleições e nas eleições se elegeu um adepto do presidente anterior. Então, quer dizer, é como se diz, o golpe que não houve. O golpe foi neutralizado de alguma maneira. Então, eu penso assim, algum desses entusiastas ou inimigos da intervenção militar chegou a pensar no que ela é concretamente? Não. Bastou a palavra. Então, é esse famoso mecanismo brasileiro no qual você tem uma palavra e a palavra corresponde a uma emoção. O objeto a que a palavra deveria se referir não comparece de maneira alguma. É o efeito imediato, o efeito emotivo imediato da palavra. Então eles estão tomando posição a partir de meros símbolos verbais, aos quais não corresponde absolutamente nada. Não é isso? E pior, as pessoas tomam posição contra ou a favor dessas meras palavras e exigem que a gente também tome. Eu digo, meu filho, você é um gênio, você consegue tomar posição a favor ou contra de coisas que você não sabe o que é. Eu não consigo. Eu preciso saber o que é. Então o que eu faço? Eu vou ali meditando e anotando os vários aspectos que a coisa aparece. Esse que eu estou mencionando, por exemplo,
as discussões no Estado-Maior, eu fiz ali uma lista de 12 itens, que eu coloquei no Facebook faz tempo. Né? 12 questões que surgiriam naturalmente num Estado-Maior. Aliás, o pessoal sabe o que é Estado-Maior? Não, ninguém sabe o que é Estado-Maior. Estado-Maior é o corpo de oficiais que analisa os cenários possíveis e entrega para o comandante para, com base nele, ele tomar uma decisão. Ou seja, o Estado-Maior não decide nada, ele apenas especula possibilidades, certo? Com base, evidentemente, em dados, estatísticas, etc, etc. Então, o Estado-Maior é o suporte intelectual do comando, e é ali que se dão as discussões. Eu já dei aula na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, de várias, tá certo? E eu via que era um pessoal muitíssimo bem informado, muito mais do que qualquer jornalista que eu conhecesse, tá certo? E via também que ali dentro havia alguns antagonismos. Eu, por exemplo, um dia tive lá uma discussão, quase saindo no tapa, com um coronel que era irmão do Luiz Mercader. Ele estava lá na Escola do Comando do Estado-Maior. Ele naturalmente não era simpático a mim, nem a nada que eu pudesse representar. Ele tinha boas informações sobre o estado de coisas, mas ele tinha lá as suas posições. Havia outras pessoas também com essas posições ali. Se você perguntar, dos oficiais que eu vi você, quantos eram contra, quantos eram a favor? Eu não tenho a menor ideia. Porque eles não se pronunciavam, evidentemente. Né? Podiam fazer uma pergunta ou outra, mas nenhum ia levantar ali para fazer um discurso. Então, a maior parte das pessoas que estão falando de golpe militar nem sabe o que é Estado-Maior. Não é isso? Quanto mais ter uma ideia do que se discute ali. E, no entanto, essa discussão, a respeito do nada, a respeito de uma bolha de sabão, criou, assim, despertou as maiores emoções, positivas e negativas. Então, pessoas que choraram. Uma vez escrevi umas coisas mostrando que o golpe militar era inviável. Tem uma moça que chorou. Ela tinha apostado tanto naquilo. Né? Outras vezes você fala alguma coisa. Por exemplo, um dos dados da situação, que eu sempre levei em conta, é que, evidentemente, a situação de desordem jurídica, moral, social, etc., tinha chegado a um tal ponto que, de fato, uma intervenção militar era a maneira mais rápida e fácil de resolver as coisas. Em princípio, levando em conta só a situação nacional. Se digo isso, automaticamente eu sou entendido como um adepto do golpe militar. Mas no dia seguinte, né, eu faço a lista das dificuldades do Estado-Maior e pronto, eu já virei contra o Estado-Maior. Né? Ou seja, o procedimento científico normal, que é de você levantar as hipóteses contraditórias e ir descrevendo uma por outra, uma atrás da outra, é totalmente desconhecido no Brasil. Eu vejo pelas discussões que apareceram, né, e que culminaram nesse idiota, desse Fábio Osterman, dizendo: o Olavo tem posições contraditórias a respeito da intervenção militar. Eu digo, mas não são posições contraditórias, o idiota. Eu estou anotando os vários aspectos para depois poder articular o feixe de contradições se eu chegar a alguma conclusão. Que também, se eu não chegar a nenhuma, eu digo, bom, os milicos estão esperando por acaso o meu pronunciamento para dizer se eles fazem intervenção ou não. Não estão nem ligando para o que eu falei. Então, se eu não chegar a conclusão nenhuma, dane-se, não vai fazer diferença alguma. Tá certo? Mas é assim que eu procedo em todas as questões que eu estou examinando. Né? Então, se vocês pegarem a minha apostila, Problemas de Método na Ciência Humana, você vai ver que está tudo lá. Né? Então, você tem, em primeiro lugar, vamos dizer, as pessoas dos agentes, agentes individuais e grupais. Quem são eles? Quem são os personagens que estão em jogo? Segundo, você delinear o horizonte de consciência de cada um. O horizonte de consciência é o conjunto articulado e compreensível de informações a que o sujeito tem acesso. O horizonte de consciência se delineia pelo seu limite. Ele não é positivamente, você não precisa fazer a lista do que o sujeito sabe. Você pega os pontos que obviamente ele não sabe. Diz, bom, isso está fora do horizonte de consciência dele, isso também está fora, isso também está fora, isso também está fora. E partimos do princípio de que onde o sujeito não enxerga, ele não age. Tá certo? Então, se ele não age, aquelas ações possíveis que seriam determinadas por aquelas informações estão excluídas do cenário e simplifica um bocado a coisa. Não? Então, em seguida você precisa avaliar o peso relativo
desses elementos que estão fora do horizonte de consciência. Ou seja, o que é a ignorância realmente? Existe a nesciência, que é você não saber alguma coisa, e existe a ignorância, que é você não saber alguma coisa que você precisaria saber. Né? Então, o que é ignorância mesmo? Então, os vários fatores de ignorância são, certamente, matrizes de ações que não incidirão sobre a realidade, serão ações ilusórias. Então, você tem, em cada momento, você tem, para cada personagem, individual grupal, um conjunto de ações que são viáveis e um conjunto de ações que vão escapar da realidade e não vão produzir nada ou vão produzir resultados desastrosos para o próprio agente. Né? Se você não fez este diagnóstico com relação a uma ação política que você propõe ou que você deseja, então você não sabe nada a respeito. Zero. Assim, você está lutando por palavras. Se você falar, por exemplo, sei lá, bastou a palavra. Então é esse famoso mecanismo brasileiro no qual você tem uma palavra e a palavra corresponde a uma emoção. O objeto a que a palavra deveria se referir não comparece de maneira alguma. É o efeito imediato, o efeito emotivo imediato da palavra. Então eles estão tomando posição a partir de meros símbolos verbais, aos quais não corresponde absolutamente nada. Não é isso? E pior, as pessoas tomam posição contra ou a favor dessas meras palavras e exigem que a gente também tome. Eu digo, meu filho, você é um gênio, você consegue tomar posição a favor ou contra de coisas que você não sabe o que é. Eu não consigo, eu preciso saber o que é. Então o que eu faço? Eu vou ali meditando e anotando os vários aspectos que a coisa aparece. Esse que eu estou mencionando, por exemplo, as discussões no Estado Maior, eu fiz ali uma lista de 12 itens que eu coloquei no Facebook faz tempo. Né? 12 questões que surgiriam naturalmente num Estado Maior. Aliás, o pessoal sabe o que é Estado Maior? Não, ninguém sabe o que é Estado Maior. Estado Maior é o corpo de oficiais que analisa os cenários possíveis e entrega para o comandante para, com base nele, ele tomar uma decisão. Ou seja, o Estado Maior não decide nada, ele apenas especula possibilidades. Certo? Com base, evidentemente, em dados, estatísticas, etc, etc. Então, o Estado Maior é o suporte intelectual do comando. E é ali que se dão as discussões. Em grande parte um efeito negativo, porque se espalharam pelo mundo e começaram a fazer uma tremenda propaganda contra o governo local. E melhor, até no começo das primeiras semanas, o governo mandou o Carlos Lacerda para Paris para ele dar umas entrevistas explicando o que tinha acontecido. Ele se saiu muito bem naquele momento. Mas eu digo, bom, se você pensar assim, quanto tempo durou depois o esforço do governo militar para se explicar para o mundo? Ele acabou ali mesmo. E a campanha contra ele continua aumentando. Em parte com uma divulgação de fatos reais e em 90% com lendas urbanas, evidentemente. Então, você imagina só este aspecto. O que nós vamos fazer na escala internacional se tomarmos o poder, mesmo que seja por uma semana? Vocês viram o que aconteceu em Honduras. Que tiraram o presidente e no dia seguinte havia uma pressão internacional monstruosa. Tiveram que fazer novas eleições e nas eleições se elegeu um adepto do presidente anterior. Então, quer dizer, é como se diz, o golpe que não houve. O golpe foi neutralizado de alguma maneira. Então, eu penso assim, algum desses entusiastas ou inimigos da intervenção militar chegou a pensar no que ela é concretamente? Não. Então, quando surgiu a discussão pró e contra intervenção militar, eu ficava espantado com o número de pessoas que ignorava totalmente o que pudesse ser uma intervenção militar e que, no entanto, tinham uma posição contra e a favor. Eu digo, bom, tentemos imaginar o que é uma intervenção militar. Né? Por exemplo, intervenção militar constitucional não é um golpe. Eu digo, bom, você está falando na esfera adjetiva, você está qualificando a coisa, mas a categoria da qualidade não é a mesma da substância. Se você diz que uma coisa é boa ou ruim, que ela é legal ou ilegal, você ainda não disse o que é substantivamente, realmente, como se dá e o que é uma intervenção militar na realidade. Então eu digo, vocês, por exemplo, vocês já pararam para pensar o número de discussões que é preciso haver num Estado Maior antes de que seja tomada uma decisão desse tipo?
E vocês já tentaram imaginar que tipos de questões se levantam nessas discussões de Estado-Maior? Né? Então, eu vi que ninguém tinha nem pensado nisso. Eles só pensavam se uma intervenção militar, qualquer que fosse, era legal ou ilegal. Se era conveniente ou inconveniente. Eu digo, mas como é que eu vou saber se é conveniente ou inconveniente se eu nem sei o que é? Né? Então, nós temos alguns exemplos. Eu já dei aula na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, de várias, tá certo? E eu via que era um pessoal muitíssimo bem informado. Muito mais do que qualquer jornalista que eu conhecesse. Tá certo? E via também que ali dentro havia alguns antagonismos. Eu, por exemplo, um dia tive lá uma discussão, quase saindo no tapa, com um coronel que era irmão do Luiz Mercader. Ele estava lá na Escola de Comando de Estado-Maior. Ele naturalmente não era simpático a mim, nem a nada que eu pudesse representar. Ele tinha boas informações sobre o estado de coisas, mas ele tinha lá as suas posições. Havia outras pessoas também com essas posições ali. Se você perguntar, dos oficiais que ouviram você, quantos eram contra, quantos eram a favor, eu não tenho a menor ideia. Porque eles não se pronunciavam, evidentemente. Né? Podiam fazer uma pergunta ou outra, mas nenhum ia levantar ali para fazer um discurso. Então, a maior parte das pessoas que estão falando de golpe militar nem sabe o que é Estado-Maior. Não é isso? Quanto mais ter uma ideia do que se discute ali. E, no entanto, essa discussão, a respeito do nada, a respeito de uma bolha de sabão, criou, assim, despertou as maiores emoções, positivas e negativas. Então, pessoas que choraram. Uma vez escrevi de intervenções militares acontecidas neste e em outros países, tá certo? E nós temos alguma ideia da complexidade da coisa. Então, em primeiro lugar, uma intervenção militar vai desalojar os governantes e colocar outros. Agora, muito bem, o governo não se constitui de uma pessoa nem de duas, ela é uma série de círculos concêntricos que começa, vamos dizer, na presidência da República e vai terminar no último vereador do interior. Quantos desses você precisa remover para você criar uma mudança efetiva na situação? Ou seja, é o problema que apareceu em 64 da lista dos caçados. Começou a lista que tinha 10, terminou no 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil. Então tem esse problema. Quem que nós vamos remover? Tá certo? Desses que nós vamos remover, nós vamos simplesmente remover do cargo ou nós vamos caçar os seus direitos políticos, ou seja, impedir o seu retorno à vida política. E por quanto tempo? Né? Vocês veem que daqueles que foram caçados, tiveram seus mandatos e direitos políticos caçados em 1964, todos retornaram, mais dia menos dia. Todos retornaram e estão todos aí, são os donos, são os reis da cocada preta. Né? Então, isso quer dizer que a suspensão dos seus direitos políticos tem um efeito temporário.